Abra comigo a sua Bíblia aos Efésios, capítulo 5. Eu não vou ser demorado, não vou ser extenso, vou ser bem breve. Não há necessidade de ser extenso. Quem me conhece sabe que quando eu me levanto na vigília das lágrimas, eu chamo para orar. E eu quero falar sobre oração nesta noite, porque nós temos tempo para tudo na vida. Às vezes, o dia a dia, a nossa correria, as nossas demandas nos impedem de orar. São tantas atividades do dia a dia, são tantas coisas que às vezes roubam o nosso foco da oração, acaba nos limitando daquilo que Deus projetou para que nós fizéssemos, que é um tempo de intimidade, um tempo de comunhão com Ele. E nós, no decorrer do dia, se esquecemos o que é primícia para as nossas vidas. E eu sempre digo na vigília das lágrimas, que a oração, ela é a primícia do cristão. Um tempo de devocional, um tempo com Deus, um tempo de intimidade, um tempo de busca, um tempo de esvaziamento de si mesmo e de um enchimento do Espírito Santo para as nossas vidas. Porque a oração, ela nos confronta, a oração nos mostra o caminho, a oração nos fortalece. E muitas vezes nós temos tempo para tudo, menos para a oração. E eu quero compartilhar com você 5 lições de Jesus sobre a oração. 5 lições, eu vou ser bem rápido, uma coisa bem corriqueira. Efésios 5, 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício em cheiro suave. Amém? Se assenta, fica à vontade. Deixa a sua Bíblia aberta, que às vezes a gente pode querer usar ela. Hoje em dia a oração tem sido ignorada por muitos. Como eu disse no início, as demandas, as nossas correrias, às vezes nos impede de parar, de orar, de falar com Deus. E orar nada mais é do que conversar com Deus. A oração, ela é uma via de mão dupla. Você fala e há momentos que você precisa parar para ouvir Deus falar. Nós temos tempo para tudo no nosso dia. Temos tempo para Netflix, temos tempo para séries, temos tempo para videogame, temos tempo para falar mal da vida dos outros. Não, falar mal da vida dos outros não, ninguém fala mal da vida dos outros. Ninguém gosta de conversa fiada. Temos tempo para quase tudo. Se eu perguntasse para você aqui, você não precisa me responder, que eu não quero me desesperar com isso. Quantos hoje tirou um tempo para um devocional com Deus? Para ler a leitura, para fazer uma leitura bíblica, para orar, para dizer: Senhor, olha, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu não sou nada sem Ti, sou menos que um grão de areia. Senhor, sou totalmente dependente de Ti, Senhor, não consigo dar um passo se o Senhor não for à minha frente. Quantos tiveram tempo de excelência com Deus hoje? Não levanta a mão para mim não me assustar. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Jesus é o modelo que deve ser seguido por todos os cristãos. Efésios, ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Cristo em tudo. E eu quero compartilhar você a primeira lição. Jesus tinha uma rotina de oração. Jesus tinha uma rotina de oração. Você tem uma rotina de oração? Quantos aqui, agora eu quero ver só levantar a sua mão. Quantos têm uma rotina, uma prática diária de oração? Amém. E o que é que te impede de ter essa prática, essa rotina de oração? Qual é a sua correria, a sua demanda que às vezes lhe impede, lhe rouba? Lá em casa a gente conversa muito sobre a questão do tempo. Tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, aquilo outro. Você já fez o seu devocional? Você já orou hoje? Nós nos cobramos constantemente em casa. E tem um que é chato, que toda hora passa: e aí, você já orou? Isso quando não dá um tapa nas costas.
que é o Elianai, que é o que mais cobra. Você já orou hoje? E aí, você já leu a Bíblia? Sempre tem um que vai se destacar. Lá em casa é ele, que ele é o que mais cobra. A maioria dos filhos de Deus só lembram de orar quando as coisas não vão bem. Tem gente que só lembra de Deus quando a barca está afundando. Quando tudo vai bem, não lembra que Jesus existe. Não lembra do devocional, não lembra de tirar um tempo para orar, porque oração é revestimento, é proteção divina. Se você não ora, você está desguarnecido. A palavra de Deus é que te dá a bússola para o cristão. A palavra de Deus vai orientar você ao caminhar, como proceder, o que é que Jesus faria em certas situações, mas é a oração que te fortalece, que te mantém de pé. É a oração que quando o vento sopra, você continua firme, porque você sabe aonde você está firmado. Você tem a convicção que você ainda está firmado sobre a rocha, e que pode passar o vento que for, nada vai lhe derrubar. E muitas vezes nós questionamos a Deus: por que eu não recebo isso? Por que eu não recebo aquilo? Porque nós só vamos diante de Deus quando queremos algo. Nós não vamos a Deus através da oração pelo capricho de dizer: hoje eu vou falar com o meu pai, vou simplesmente agradecê-lo por mais um dia de vida. Quantos aqui não levanta a mão para mim não me assustar e entrar em desespero, neste dia de hoje tirou 5 minutinhos para dizer: Senhor, muito obrigado pela vida a qual o Senhor me deu? É oração. É a oração que te dá o discernimento de todas as situações a qual nós e você passa, ou passamos. É através da oração. Jesus, Mateus 14, 23, diz assim, abre aí a sua Bíblia, Mateus 14, 23, vamos ver o que Jesus fala sobre a oração. (14, 23) E despedindo a multidão, subiu ao monte não ouvi, à parte, e chegada já a tarde, estava ali, não, peraí, eu não estou ouvindo você, estava ali com quem? Fazendo o quê? Quantas vezes você tem tido uma vida de rotina de oração? Você e ele, de intimidade. Porque vir na igreja, se enturmar, é fácil orar. Porque evangelista Ronaldo está orando, presbítero Adilto está orando, pastor Luciano Mendes está orando. Mas e você no seu secreto? Mateus 6,6 vai dizer assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com aquele que está em secreto, que é Deus, Ele lhe ouvirá. Qual é a tua rotina de oração? Como é a tua vida de oração? Porque Ele tirava tempo para orar, mas Ele era Deus, mas Ele estava em forma humana, e como humano Ele disse: olha, você precisa se reservar, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida reservada de intimidade comigo, com Ele. Quantas vezes Ele já não lhe chamou no secreto, e às vezes você passou despercebido? Quantas vezes o Senhor já não lhe chamou para entrar num particular com Ele? Se Ele, na forma de Deus, soube orar, imagina eu e você, o quanto não precisamos orar. Jesus tinha uma rotina de oração e não abandonava por nada. Nós precisamos também ter uma rotina de oração, uma prática diária com Deus de oração. Não, irmão, você não está entendendo. Nós só corremos para Cristo quando a viola está em caco, quando o barco está cheio d'água, e o que você tem na mão é só uma colherzinha de chá para tirar a água. Aí o crente se desespera,
Aí vai no círculo de oração, onde sabe que tem as irmãs que oram 24 horas, vai para o manto lá onde está revelando o oculto, o escondido, e Deus está dizendo: ei, é com você que eu quero falar, é tete a tete, é eu e você. Se o cristão entendesse o verdadeiro significado da oração, se eu e você entendesse o que é oração, nós vivíamos de joelhos. Na rotina de oração do mestre, ninguém o impedia. Se você for parar para analisar os evangelhos, toda vez que ele faz um milagre, ele se aparta da multidão e vai orar. Ele vai buscar fortalecimento, ele vai buscar enchimento para a sua alma, para que depois ele dê aquilo que ele tem em abundância. Não é de qualquer maneira. O pastor Josué iniciou a pregação dizendo, terça-feira, que não é de qualquer forma. Ele ainda citou exemplos. Por que que um morre quando toca na arca? Por que que um não faz aquilo, o outro faz? Porque não é de qualquer maneira. No reino de Deus, olha para cá, não é de qualquer maneira. Deus vai fazer conforme você crê que Ele pode fazer na sua vida. A oração é quem te dá esse discernimento. Uma rotina contínua, diária de oração é quem te prepara para os vendavais, é quem te prepara para as tempestades. Não é de qualquer maneira. Segunda lição: Jesus orava quando as coisas iam mal. Independente da situação, Jesus estava em oração. Pastor, Jesus orou quando ia mal? Jesus passou por muitos momentos difíceis, e enquanto esteve aqui na terra, e a Bíblia mostra que em todos eles, Ele orou, inclusive quando se aproximava da sua morte, quando se aproximava da cruz. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, Mateus 26, 42. Mateus 26, 42, diz assim: e indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não puder passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. Com essa atitude, Jesus nos ensina que devemos depender de Deus em todas as situações, até mesmo naquelas que não enxergamos saída. Porque tem gente que quando a luta trava, que quando a luta é muito extensa, desanima, desiste da caminhada. E eu vou ser incisivo nisso, e é a oração que não deixa você desanimar, porque é através da oração que Deus lhe mostra a saída. Abaixamos a cabeça, esquecemos de olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Eu acho interessantíssimo a história de Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, se não me falha a memória, quando ele vai lutar com Golias, ele não olha para a estatura de Golias, ele olha sobre a estatura de Golias, porque ele sabe que o Deus de Israel ainda é com ele, e que a vitória já está garantida para ele. Oração. Você ora e Deus entra com o livramento. Você ora e Deus entra com a provisão. Você ora e Deus ajusta todas as coisas. Como é que vai ver se não ora, se não jejua, se não busca o dono daquele que tem a sua bênção para lhe entregar? Não consegue enxergar, está tudo denso, está tudo escuro, não vê saída. Jesus, quando ele sobe para orar, ele diz: Pai, se possível aparta de mim este cálice, mas se não, todavia seja feita conforme a tua vontade. E tem crente que quando passa por situações adversas, a primeira coisa que tem na sua mente é: vou desistir, esse negócio secreto não é para mim não, é muito complicado, Deus não me ouve. Como é que ele vai te ouvir se você não fala, santo?
Como é que Ele vai te ouvir se você não tem um momento reservado para Ele? Como é que Ele vai te ouvir se você só chega nele quando a viola está em caco? É na contragota. Aí Deus vem dar um livramento e o caldo engrossa de novo. Aí Deus vem dar um livramento e o caldo engrossa. É intimidade, é entender quem é o teu Senhor e o teu Deus. Ele sabia quem era o seu Pai. Pai, mas todavia seja feita a tua vontade. Se eu vencer esta batalha, ou se eu perder esta batalha, ainda o Senhor está no controle da minha vida. É independente da situação, é independente da luta que está sendo travada. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que por fim Ele se levantará por mim. Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com Ele, porque eu falo com Ele constantemente. Eu sei o Deus a qual eu sirvo. Jesus nunca duvidou do amor do Pai, por isso sempre pedia que a vontade dele fosse feita. Tem gente que quando Deus não faz, ele nunca faz, mas tem gente que acha que faz, não faz do jeitinho dele, se não atende o capricho dele, não é Deus. Ah não, mas eu não fui revelado nesta noite, é porque Deus não usou o pastor. Acorda, irmão. Para com isso. Deus vai fazer, olha para cá, na hora dele, no tempo dele, sobre a sua vida. Terceiro, Jesus colocou a vontade do Pai acima da dele. Para mim, esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus já nos deixou. Muitos líderes têm ensinado as pessoas a exigirem coisas em suas orações. Elas dão ordem ao Senhor, achando que Deus é obrigado a fazer do seu jeito. Pastor Josué, na terça-feira, falou sobre isso. Que tem um tantão de gente aí ensinando que tem que colocar Deus contra a parede. Não, você tem que fazer, porque o Senhor é obrigado a fazer. Acorda, irmão, Deus não é obrigado a fazer nada. O que nós precisamos entender é que nós somos o barro, Ele é o oleiro. Ele faz segundo a vontade dEle, no tempo dEle, o querer é dEle. Não é porque Ele não fez do teu jeito que Ele te desamparou, muito pelo contrário, Ele fez do jeito dEle com excelência, vai superabundar as suas expectativas. Mas não ora, não tem discernimento do que está acontecendo. Jesus, ao contrário de todos, foi submisso ao Pai, em oração. Jesus expôs as suas angústias, creu no seu poder, mas submeteu à vontade de Deus Pai, mesmo que significasse a morte de cruz. Abra comigo aí, fazendo um favor, Lucas 22, 41 e 42. Lucas 22. Lucas 22, 41, 42. A Bíblia diz assim no 41: E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, fazia o quê? Fazia o quê? Vou repetir. E apartou-se deles a cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu duvido se aqui no nosso meio não tem alguém pedindo algo para Deus. Os solteiros, um casamento. Às vezes, uma porta de emprego. Mas e se Deus não fizer o seu querer? Ele deixa de ser Deus? E se Deus não fizer do seu jeito, do jeitinho que você está pedindo, Ele deixa de ser Deus?
Aqui Jesus nos ensina como devemos terminar as nossas orações da forma mais correta. Você que gosta de orar, você que gosta de buscar a Deus, dizendo sempre: seja feita a sua vontade. Será que nós conseguimos fazer isso no nosso dia a dia? Ou somos daqueles: Senhor, eu quero, me dá, se o Senhor não me dá, olha, eu entro em desespero. Por que é tão difícil nós dizermos a Deus assim: Senhor, faça segundo a sua vontade? A minha, às vezes eu vou atrapalhar, mas faça segundo a sua, que é perfeita, que é agradável. Deus não erra e não falha. Eu vou dizer mais uma vez para você: Ele vai agir, mas na hora e no tempo dEle. Cabe a mim e a você se preparar e se posicionar, porque Deus vai fazer ao nosso favor. Quarta lição, já estou quase para encerrar, eu falei que seria muito breve. Jesus orava antes das decisões importantes. Abra aí, por favor, Lucas capítulo 6, o verso 12 e 13. Acharam? Aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a fazer o quê? Não ouvi, a fazer o quê? Ele gosta de orar, não gosta? Ele sabe a quem ele está buscando. Você gosta de orar? É porque você ainda não conhece a quem você está buscando. Quando você conhecer como ele conhece, você vai viver em constante oração e se prepara que tem resposta do céu para a sua vida. E passou a noite em oração a Deus. O verso 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Com isso aprendemos que antes de tomar qualquer decisão, devemos colocar diante do Senhor em oração. Quem aqui? Eu vou perguntar só para perguntar. Antes de tomar qualquer decisão, ora a respeito do assunto. Tem uns crentes aí que tá ligado. Tem uns crentes que tá conectado no céu. Tá, você ora a Deus. Agora, quantos esperam a resposta de Deus acerca do assunto? Sem tomar um passo, sem dar um passo adiante. Porque uma coisa é você orar e outra coisa é você esperar a resposta que vem dos céus. Aí pega a Bíblia, abre e fala: vou tirar aqui aonde sair, aqui é que Deus está falando comigo. Aí bota o dedo lá e eu já fiz muito isso, várias vezes. Até que um dia, então ele se jogou do precipício. Eu falei: não quero não, Jesus, não jogo não. Do precipício não. Esperar. Só consegue esperar quem aprende a orar. Se você ora, você entende que Deus não faz nada com pressa, é tudo no seu tempo. Quinta lição: Jesus não murmurou, ele orou. Evangelho de João, esse eu vou abrir com você, capítulo 6. O 5 e o 11. Mas eu vou dar uma segurada aqui, porque aqui é que está. Evangelho de João, o capítulo 5, o capítulo 6, perdão, e o verso 5, e o verso 11. O 5 diz assim, Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe:
onde compraremos pão para estes comerem? Lá no verso 11, vai dizer assim: e Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Aqui está falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Uma grande multidão seguia a Jesus, e Jesus pergunta ao seu discípulo Felipe: aonde nós vamos comprar pão para tanta gente comer? E Felipe diz a ele assim: Senhor, nem que tivesse 200 dinheiro, teríamos condições de comprar. Aí André, o irmão de Simão Pedro, disse: Senhor, há um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus diz assim para eles: mande a multidão sentar, porque chegou a hora de alimentar. Se você pegasse esse texto da multiplicação dos pães e dos peixes, ao primeiro momento, que é a primeira narrativa negativa que Jesus escuta: Senhor, 200 dinheiro não daria para comprar pães para tanta gente assim. O que você diria nesse momento? Eu vou mudar a pergunta, vou fazer a pergunta diferente. No seu dia a dia, quando a situação é contrária daquilo que você espera, qual é a tua reação? Como você se porta? Como você se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso? Salmodiando ou reclamando? Porque o negócio não deu certo, porque às vezes a faculdade que tanto almejava não encaixou, não foi dessa vez, porque o emprego que você tanto esperava não aconteceu. Qual é o seu posicionamento diante dessa situação? Ou quando você foi ao médico, eu creio que não é o caso de ninguém que aqui está conosco nesta noite, e um médico te deu um diagnóstico negativo, ao qual você jamais esperava. Qual foi a sua fala diante da situação que, lógico, lhe causou medo? Como foi o seu comportamento? Às vezes, está transmitindo, não está? Às vezes há alguém na internet que está nos assistindo hoje, e por algum motivo, alguma coisa que aconteceu na sua vida, você se queixou, reclamou, murmurou, mas o Mestre, o Deus Todo-Poderoso, em todo o tempo esteve ao seu lado, esperando uma reação sua, para Ele poder entrar com ação sobre a sua vida. Quando Jesus se depara com aquela multidão, e Ele pergunta aos seus discípulos, aos que estão com Ele constantemente, Ele já sabia o que iria acontecer no ambiente. Se você voltar ao versículo 4, ao versículo 6, para ser mais exato, o versículo vai dizer assim: e Jesus dizia para experimentá-los, pois ele já sabia o que ia de fazer. Sabe essa dor que às vezes te incomoda e que lhe faz reclamar? Que ao contrário de reclamar, você deveria exaltar e engrandecer o nome dele. É um conselho que eu te dou. Em vez de reclamar, comece a adorar, comece a louvar, comece a exaltar a ele,
porque ninguém, o pastor Manassés disse algo ontem na ministração do louvor dele, que em meio às tempestades, Deus está forjando o seu caráter, Deus está lhe preparando para aquilo que Ele já projetou. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já preparou para poder entregar nas tuas mãos, mas não entregou ainda, porque você não está preparado para receber aquilo que Ele mesmo projetou para a sua vida. Os seus discípulos já sabiam quem Ele era, já tinha visto alguns milagres, e André, quando chega com a resposta incerta a Jesus, disse assim: olha, tem um moço aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso diante de toda essa multidão? Ele poderia se lamentar como qualquer outro ser humano, só que havia uma diferença. Ele já tinha o controle de toda a situação em suas mãos. Manda sentar, porque chegou a hora de alimentar a multidão. A oração vai fazer você enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar. É na oração que Deus vai preparar a sua vida para receber aquilo que Ele já projetou para você. Entenda que tem bênçãos, tem coisas que Deus faz que só cabe para você, mas você só vai possuir quando você se posicionar. Eu vou voltar a dizer aquilo que eu disse no início: Deus não vai fazer de qualquer maneira. Enquanto você não estiver focado em Deus, não tem como Deus agir sobre a sua vida, porque se Ele agir da maneira qual você está agora, você pega a sua vitória, amassa e joga na lata do lixo. Olha para cá. Olha para cá. Quem daqui que Deus disse: vou fazer isso na sua vida, e que você já desanimou, que não consegue mais ver Deus fazer? Não precisa levantar a mão, no nome de Jesus. Se eu estou de pé, é porque eu precisei estar de joelhos. Quer continuar de pé? Desça para o seu joelho, põe o teu rosto sobre o pó e aprenda a ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, que nunca te desamparou. Ele disse aos seus discípulos: manda assentar, porque chegou a hora de alimentar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem enfrentado, não sei qual é a luta, qual é a batalha que tem tentado roubar a tua fé. Mas Deus, que te prometeu, que disse que faria, Ele ainda é fiel para fazer. E através da oração, Ele vai descortinar aquilo que precisa ser descortinado sobre a tua vida. Eu queria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. O grupo de louvor vem para cá. Diante dessas 5 lições ensinadas por Jesus, eu espero que você reveja a sua vida de oração, o seu conceito de que é oração. Enquanto eu estive com os adolescentes, há mais ou menos 1 ano atrás, uma das coisas que eu mais os instruía era acerca da oração e acerca do devocional. Nós tínhamos um grupo de WhatsApp que todos os dias, era raro o dia que eu não entrava e não falava: e aí, e o devocional? Já fez? Já orou hoje? Porque são adolescentes, porque precisam serem instruídos. Agora eu e você já estamos maduros e precisamos entender que é a oração que nos mantém de pé.
que verdadeiramente você tire um tempo de oração para falar com o Senhor, para que se cumpra a palavra sobre a sua vida, que está lá em Mateus 21 e 22. E tudo, preste atenção no texto, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Deus não faz nada pela metade. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Se Deus te conduziu nesta caminhada até onde você está, cinja bem os teus lombos, prepara a tua caminhada, porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer sobre a sua vida. Vou usar a palavra que o pastor Manassés disse no culto de ontem. A tempestade, as lutas, esqueça, não são para te matar, são para te preparar para coisas extraordinárias que Deus tem reservado para você. Os marinheiros não são treinados em águas calmas, eles são levados para alto mar, em meio a tempestades. Quando a embarcação balança para lá e para cá, a água entra no convés, é ali que eles são forjados, é ali que eles são treinados para serem bons marinheiros. Se você está com a tua embarcação entrando água, se prepara, porque Deus está preparando algo de extraordinário para a tua vida. O teu barco não vai afundar, a tua história não vai parar. Deus tem uma palavra profética sobre a sua vida. A tempestade é só o início, é só a preparação para a grande vitória a qual Ele mesmo projetou para a tua vida. Não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar. Nós precisamos aprender a adorar em meio ao tempo de escassez. Quando tudo está dizendo não e você está dizendo: eu louvarei ao meu Deus, independente das situações. Deus é imutável. Aquilo que Ele te prometeu, olha para cá, porque isso é palavra profética. Se prepara, porque Ele vai fazer se cumprir na tua vida. Deus não te desamparou. É porque aquele tempo especial que você tinha para com Ele, você se esqueceu. Deus jamais deixou de você, Ele sempre esteve contigo. É que você não conseguiu entender que quando você se ajoelhava, Ele se inclinava do céu para ouvir a sua oração. Nenhuma palavra dita pelos teus lábios ficaram ao vento, todas Deus as ouviu. Sabe aquele dia que você se ajoelhou e não conseguiu dizer nada, só chorou? E você disse: Senhor, me perdoa, hoje nem orar eu consegui. Engano seu, enquanto as lágrimas caíam. Ele que é especialista em decifrar lágrimas, Ele lia todas as suas orações, uma a uma das tuas lágrimas. Olha para cá, se prepara, porque tem resposta de Deus. Quando você chora, você rega o campo espiritual, para que aquela semente que foi lançada cresça sobre a sua vida. Deus não faz, eu digo sempre isso na vigília das lágrimas. Deus não faz nada pela metade. O que você está passando não é fruto do acaso, é fruto do aperfeiçoamento de Deus na tua vida, te preparando para te elevar um nível a mais. Tem crente que acha que está passando porque, sei lá, não sei por que Deus está fazendo eu sofrer tanto.
O problema é, o negócio é esse, não é nem problema. O negócio é esse: Deus não está te fazendo sofrer, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te lapidando, Deus está preparando você. Tem coisas novas da parte de Deus para a tua vida. E você só vai ver quando os seus olhos espirituais forem abertos. Porque é uma coisa que a igreja moderna de hoje não procura mais. Me dá, Senhor, a visão, me dá, Senhor, o entendimento. Nem sempre Deus vai usar alguém para falar com você. Às vezes Deus vai falar com você no secreto, só você e Ele, uma conexão direta, que isso só adquire na oração, na prática contínua. Eu ergo a minha voz desta noite para interceder pelos teus filhos, ó Pai. Ainda que eu não conheça a história, ainda que eu não saiba qual foi a sua luta do dia, ou a sua luta do mês, ou do ano passado, Senhor, eu oro por aqueles que nos acompanham pela internet. Ó Deus poderoso, que o teu socorro nesta noite possa se achegar aos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, se for enfermidade, que o Senhor nesta noite, que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, todo o domínio nas tuas mãos, ó Pai, cura em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, se são as portas que não querem se abrir, ó Pai, que nesta noite, ó Deus poderoso e fiel, que o Senhor possa fazer com que esta palavra abra, Senhor, as portas e as comportas dos céus. Senhor, ainda que eu não saiba a situação, mas o Senhor conhece e esquadria o coração do homem, ó Pai, que nesta noite o Senhor seja o socorro bem presente, conforme diz a tua palavra, no momento da angústia, no momento da aflição, ó Pai. Que nós possamos aprender, ó Pai, a deixar tudo perante ao teu altar, ó Pai, nos rendermos a Ti por completo, ó Pai, conforme a Tua palavra nos ensina, ó Deus poderoso e fiel. Não há o que o Senhor não faça, não existe mal a qual o Senhor não ponha por terra. És o Deus Criador dos céus e da terra, é aquele que tem todo o controle na palma da sua mão, ó Pai, e que segundo a tua palavra, operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém impede o teu agir, ó Pai, na vida daquele que se rende aos teus pés. Ninguém atrapalha o teu agir, ninguém frustra os teus planos, os teus projetos, os teus desígnios, ó Pai. Por isso nesta noite, ó Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, porque a tua palavra diz: clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, a qual tu desconheces. Senhor, nesta noite eu peço a Ti, ó Deus poderoso e fiel, estenda as Tuas mãos sobre este coração, ó Pai. Estenda, Senhor, as Tuas mãos, ó Deus poderoso, e muda o cativeiro nesta noite, assim como o Senhor mudou de José, ó Pai, de escravo a governador da terra do Egito. Faça, Senhor, com esta vida, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu creio em Ti.